Ele não tá aqui. Lá no mercado. Vai? Vamos lá. Deixa cada um com sua vida aí, ó. Nós temos aqui o broker operador, nós temos a figura do advogado. Eu trouxe aqui a figura do advogado porque ele representa pelo menos uns 30% do nosso público que se apresenta, né, nos eventos e comparece, e também é uma pessoa-chave nas negociações de precatório. Ele que origina, gera demandas, ou ele que também aprende e quer monetizar com precatórios. Esse YouTube aqui é uma edição para mostrar para vocês como funciona por trás dos bastidores de uma operação de precatório, perfil de pessoas que entra, tem interesse, as pessoas que comparecem nos eventos que a gente organiza. A ideia aqui é essa. Então, nos nossos eventos, a gente tem a participação de 30%, em média, são advogados, né? Correto. Um outro público que aí sobra o quê? 70%. Desses 70%, quantos por cento são brokers ou operadores? Acredito que na média de uns 40%. Vou colocar assim. Só que desses 70%, ó, 40% é um broker. Isso enquadra também dentro do broker os escritórios, né? São os intermediadores, então uma leva boa. Aí tem os estudantes de direito. Quantos por cento? Eles são menores, mais 10% assim, na média. 10% estudante. Isso. E aqui sobra 20% ainda. Aí a gente teve também contador. Nessa edição também teve. Quantos por cento? Acredito que uns 10% também. 10% contador. E os outros 10 curiosos, pessoal que... Então, ó, 40, 50, 60. Eu peguei, inclusive, na estratégia que a gente teve lá da Sarinha, um cara que nunca negociou um precatório, não é contador, não é advogado de profissão, nada, dono de fazenda, só que tinha um ativo e foi lá com o propósito de querer arrumar um negócio. Interessante. Então, assim, você vê que ele atrai um público diferente porque a gente está falando de dinheiro, né? Dinheiro realmente é algo que mexe com as pessoas. Por que esses dados são importantes? Porque eu preciso entender quem é meu ICP. O que é o ICP? O que é o ICP? É o meu cliente ideal. Não adianta nada a gente atrair pessoas que não são nosso ICP. Isso vale não só para o público do evento, você que está acompanhando, mas também na sua operação. A gente recebe demandas aí de pessoas que têm RPVs de quantos mil? Pouquinho, 20, 30 mil. 20, 30 mil. O trabalho é o mesmo que você cuidar de um precatório de 10, 20, 30 milhões. Então, entender quem é seu cliente ideal é o primeiro passo. E aqui está falando do Precatório Summit, que é agora em setembro, e aproveitando e falando aqui a semelhança entre esses dois públicos e também como que eles fazem dinheiro. Então, eu vou falar, por exemplo, do advogado. O advogado, de forma geral, ele precisa do cliente dele, como todo mundo. Ele precisa vender algo e o que ele vende é uma prestação de serviço. Então, se você pegar aqui o advogado, deixa eu até apagar esse negócio que eu fiz aqui. O advogado, ele vende o que o advogado ele vende? Ele vende serviço jurídico, certo? É isso que o advogado vende. O broker e o operador, ele oferece o quê? A intermediação. Ele faz só a intermediação. Tá? O broker e o operador faz intermediação. Precisa ser advogado para ser broker? Não. Mas você pode ser um advogado e ser um broker. Você consegue ter duas operações. E aonde que eles se entrelaçam? Aqui ele oferece serviço jurídico, aqui ele oferece precatório. Intermediação de precatório. Um detalhe também que esse advogado que se aproxima da gente, já percebi que a maioria ou é tributarista ou eles são previdencialistas.
e originadores, né? Mas grande parte são previdenciarista e tributarista. Aqui nós temos os originadores que a gente fala, que são os previdenciaristas, por exemplo, e os tributaristas. Tá, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para isso. Eu quero chamar a atenção pela semelhança das funções e o tempo de recebimento de serviço. Então, se você pegar aqui o advogado, aqui eu vou dar uma diferenciada. Então, o advogado, ele tem um ponto que é o seguinte, vamos colocar aqui os pontos negativos. Ele depende de honorários. E os honorários para o advogado só nasce depois de um tempo que o processo durou. Em média, um processo no Brasil ele dura menos que 1 ou 2 anos. Raras exceções antes disso. Então, vou colocar 2 anos sendo bem otimista. Então, os honorários dele levam 2 anos. Agora, vamos para cá. Vamos para o ponto positivo do broker. Quanto tempo leva mais ou menos uma negociação? A última eu gastei 7 dias, no máximo. E é porque teve que emitir certidão, teve umas devolutivas, mas se tivesse redondo, tinha gasto 5 dias. Eu vou ser conservador. Eu vou colocar 1 mês. Tá? Vamos partir do critério do conservador. Tá bom. Aí olha que interessante. O bom advogado, ele se especializa, ele se profissionaliza. Então, esse aqui é um ponto positivo do bom advogado. Então, o bom, ele busca profissionalismo, ok? Ok. Mas aqui, eles não estão buscando profissionalismo. Então, quando eu coloco esse ponto negativo, porque a realidade é essa. Existem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro com precatórios, mas elas entenderam que não precisariam estudar e se aperfeiçoar, e hoje o mercado exige isso. Então, olha que interessante, você que está acompanhando, se você é advogado ou profissional liberal, a realidade da advocacia é levar 2 anos, no mínimo, para você receber seus primeiros honorários. Já aqui você leva menos tempo. Aqui você acaba se profissionalizando porque essa profissão ela não permite amadorismo. Muito difícil. Advogado amador, ele passa fome. O advogado que ele ganha um pouquinho de dinheiro e leva uma vida interessante, ele busca o profissionalismo. Agora aqui não. Aqui a gente teve muita gente ganhando dinheiro em pouco tempo que não buscaram o profissionalismo. Então a dor desse mercado de precatórios não é a falta de oportunidade, é a falta de profissionalismo. Então, quando a gente recebe os haters, sabe os vídeos que eu faço lá? Vem o hater. Ai, agora o cara achou uma nova forma de ganhar dinheiro que é vender curso. Que dia! O tempo que a gente leva fazendo conteúdo é muito maior do que eu ficar operando um precatório. Sim. Só que é assim, existem, então, alguns pontos aqui que ainda não existe no mercado. Por exemplo, aqui, olha o ponto positivo. Não precisa de certificação. E aqui, você precisa da OAB. E aqui você leva 5 anos para concluir a faculdade, não é nem tirar a OAB. Então aqui você ainda não precisa de certificação porque não há marco regulatório. Então, como que está esse mercado hoje? Como que está esse mercado hoje? É o desenho que eu fiz ontem. E eu estou contando isso aqui para o meu time também, porque eles fazem parte do comercial. E sempre entender o cliente é importante.
você não entender o cliente, seu negócio vai para o ralo. Vai para o ralo. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, mas a grande verdade é que a gente tem muitas empresas e muitos fundos que eles querem comprar, só que tem um ponto em comum do fundo, que a gente estava conversando ontem. Eles não querem ficar também montando estruturas grandes e cuidando de time, operação grande, fazendo um monte de coisa. Eles não querem isso. Pelo menos eu, como investidor, não faria isso também. Eu, com uns bilhões na conta, eu não faria esse trabalhinho. Tá? E aí, quem que faz esse trabalho, então, no mercado? Quem que faz esse mercado? Broker. Aí nós temos aqui, ó, vou até colocar em amarelo. Nós temos as operações, eu chamo de estruturadas. E nós temos os brokers, que são os operadores. Vou escrever broker. Só que é assim, quando o fundo, o banco, enfim, solicita um precatório, ele, em tese, ele teria que falar com esse carinha aqui, ó. Que se chama o cedente. O precatório está com esse cara aqui. Só que, hoje, alguns bancos até colocam e abrem esse portal para o cedente e tal, cadastrar. Mas eu te pergunto, na prática, isso é possível? Não, você não tem acesso a eles. Por que que não é possível? Eu vou explicar aqui para quem está acompanhando. Porque até os brokers são ou preguiçosos ou desconhecidos, ou não têm conhecimento para alimentar as plataformas, porque a plataforma exige número de processo, data de conta, critério de correção, um monte de coisa, que a pessoa que não aprofunda um pouquinho, ela fica de fora do negócio. Então é mais fácil assim, eu sou um papeleiro, enfim. É mais fácil eu receber esse precatório aqui e mandar para você, e você fazer esse trabalhinho, só que isso vai te consumir muito tempo. E você não tem garantias de que esse negócio vai dar certo. Aí você parou sua vida, estudou o processo, estudou o caso, sem garantias de que vai dar certo. É o que está acontecendo direto, né? Acontece aqui na nossa operação e nas maiorias das operações. O negócio, ele trava. Porque daí, o cedente, ele vem, olha só, para você que está acompanhando, o cedente, ele vem, manda o precatório para esse cara aqui. Aí esse cara aqui manda para essa empresa aqui. E aí essa empresa, ela tem que fazer o filtro. Então vem assim, mil precatórios, de 1000 salva poucos. E aí deu certo, aí essa aqui manda para cá. O bancos e tal já tem acesso a broker? Já. Mas na prática não está tão eficiente assim. Então, aonde está a dor desse mercado? No conhecimento. No acesso ao conhecimento é a mesma dor do brasileiro, é a mesma dor da humanidade. Acesso ao conhecimento. Então, quando a gente faz coisas tipo formação broker, a gente faz organização e tudo mais, é porque a gente quer levar o conhecimento. É que a gente falou dessa reunião ontem, por isso está fresquinho aí, né? Sim. E a Patrícia, ela está preocupada. Isso aqui, eu tô lembrando de uma... Eu acabei de ver um arquivo ali no LinkedIn. Dos 10 homens mais ricos atuais hoje, 7 são banqueiros. Isso é óbvio, né? Judeus. Olha só. Então, existem mais vantagens de ser um operador broker do que desvantagem em relação ao advogado que assiste esse conteúdo, por exemplo. Mas aonde que existe desvantagem para o broker? Quando ele não... Aí eu vou escrever em vermelho. Especialista. Isso. Quando ele não Porque é um mercado pouco explorado ainda. busca conhecimento. A Paty falou assim, é porque é um mercado pouco explorado. Ele é, de fato, pouco explorado pela grande maioria das pessoas, mas para quem já atuava com isso, era totalmente explorável. Só que você percebe assim, que a maioria ficou com meio que preguiça. Você pensa no despachante. Despachante não tem o cara físico lá? Sim.
e tem as empresas sérias, não tem? Tem. Não tem uma grande diferença entre eles? Tem. Pensa no vendedor de carro. Tem o cara que vai e vende teu carro e tem o cara que monta uma loja, aluga espaço legal, na melhor avenida da cidade, expõe os carros, contrata pessoas, paga impostos, paga aluguel, paga um monte de coisa. Então, existem diferenças. Esse mercado não é diferente. É muito parecido. Então, quem que é o carro aqui? Quem que é o imóvel? É o precatório. Esse aqui é o carro imóvel. Quem que é o lojista? A empresa, a operação estruturada. Quem que é o repassador lá, o passador? Broker, papeleiro, e aqui eu não estou falando mal dos brokers. Tem muitos que buscam conhecimento e estão investindo, mas não é a realidade da maioria. Os fundos, quem que é? Comprador. Banco, comprador. Se você pegar e fazer uma analogia entre a figura disso aqui para o mundo dos veículos, não é diferente. Quando você participa e faz leilão de veículos, nós temos aqui, imagina que isso aqui é o pátio do leiloeiro, a operação estruturada. Está bem aqui, a operação estruturada é o pátio do leiloeiro. Aqui são os donos dos veículos que jogam o carro para cá. E aqui aqui é o banco que coloca também o que ele quer comprar. Aqui são as pessoas que jogam lá. E ele junta tudo. Tá? É mais ou menos parecido. Só muda realmente o nome e a forma, mas é tudo parecido. O sistema ele é muito parecido. Tá? Então hoje eu percebo o seguinte, nós temos muitas ferramentas. A gente faz várias reuniões aqui internamente com várias empresas sérias no Brasil. E o que eu percebo? Tecnologia, por exemplo, ela já existe. Ela não só que as pessoas desconhecem. Aí você pega, por exemplo, também, pega lá os fundos, que é a dor que muitos me falam, tá tudo aí. Check. Cedentes, são os carinhas lá, os donos do precatório. Também, check. Por que a roda não está girando? Por que a roda não gira? Porque falta conhecimento. Tá? E aí, por isso que quando a gente organiza um evento chamado Precatório Summit, a gente está o quê? Levando conhecimento. Levando conhecimento. Aí alguém que busca conhecimento, ainda que novato, ele sai na frente, ele se torna até respeitado em pouco tempo. Ele realmente está buscando as melhores tecnologias, acessando os fundos e usando um canal de aquisição para os cedentes. Aí pronto, ele tá pronto. E aqui eu falo algo, não precisa ter anos. Tem muitas pessoas que têm anos e falam que têm anos. Já tive parceiros que, 20 anos da minha vida aqui. Não faz diferença mais. É a mesma coisa de você falar assim, eu inventei o dicionário. Paguei muito caro por isso. Mas hoje eu tenho a IA. Eu não vou pagar caro pelo seu dicionário se eu tenho a IA na minha mão. E o mesmo acontece nisso aí, o mesmo acontece em qualquer coisa. As pessoas elas ainda carregam esses traumas. É indiferente. O tempo de empresa, ele só é levado em consideração pelo tempo de desenvolvimento de tecnologias e estruturação de empresa. Mas se a pessoa já tem uma mentalidade empresarial, se ela é minimamente organizada, ela está pronta para montar várias operações no Brasil e ter o respeito igual ou maior que qualquer outra operação. Se ele é um bom líder, se tem estratégia comercial, estratégia empresarial, vai ter sucesso muito rápido. Então aqui, a diferença do advogado e broker é essa, mas o broker está consumindo seu dinheiro. O broker está consumindo seu dinheiro. Tá? Então, você que está acompanhando aqui esse canal do YouTube, hoje eu trouxe para você
você que é advogado principalmente, a diferença entre uma coisa e outra, já que você representa em média 30% da participação dos meus eventos, cursos e tudo mais, e também eu sou advogado, sei a sua realidade, eu já entendi, estou te mostrando aqui os desafios. Os desafios é a falta de acesso ao conhecimento. Porque fundos, existem vários, e eles querem comprar precatório porque eles precisam também. Precisam pela rentabilidade, precisam para compensação transação tributária, abater esse precatório e o imposto. Precisa por várias razões. A operação estruturada, ela existe e continua crescendo. Ela vai se reinventando. Então, a gente tinha precatório federal como mais cobiçado. Agora nós temos estadual, municipal, entre outros. O broker, a gente precisa de vários. Mas broker que não quer estudar? Acho que não. Acho que ninguém quer alguém que não se aperfeiçoe, né? Então, aqui o broker ele tem que assumir mais essa posição de pensar como uma empresa estruturada. Porque daí ele vai encaminhar o documento da forma certa, vai fazer o checklist e tudo mais. Tá saindo som ali? Beleza? E aí o cedente ele continua, nós temos aí um dado muito importante, que é o seguinte, né? 330 bilhões em precatórios disponíveis. A oportunidade está aí, basta você querer acessar.